Boa noite a todos. É muito bom estar aqui novamente, nos encontrarmos para aprendermos o aprendizado tão necessário. E hoje, como nosso tema, eu trouxe uma mensagem do livro Contos de Jesus para a Criança Interior, do capítulo 6º, Medo de Amar. Tá? Então, esse livro ele é um livro de histórias que fala sobre Jesus, retrata muito a questão moral. E esse capítulo 6 fala sobre o amor, tá? Esse amor tão necessário em nossos caminhos, o amor exemplificado pelo Mestre Jesus, que esteve conosco e deixou ricos ensinamentos, deixou um caminho que pudéssemos trilhar, tá? Então o amor está presente nas nossas vidas. Se não fosse pelo amor, nem aqui estaríamos vivendo essa encarnação. O amor está presente até quando enfrentamos dificuldades, porque é o aprendizado necessário em nossos caminhos, tá? É aquilo que nós necessitamos para melhorarmos como seres eternos, tá? Quando nos predispormos a fazer o bem, a prática da caridade, é o amor. Então, o amor está presente em tudo, tá? Então, vamos lá dar início nessa história que é tão importante e tem uma reflexão bem legal para todos nós. Capítulo 6, o medo de amar. Um dia eu cheguei revoltado da escola. A nossa professora falou que muitos homens da história da humanidade haviam morrido por defender seus ideais. Homens como o filósofo Sócrates e tantos outros. Eu estava inconformado. Vovô chegou e percebeu meu descontentamento. Ele tentou argumentar que isso ocorria por ignorância do povo, que nem sempre reconhece aquele que se sobressai em caráter, em inteligência ou por lutar pela liberdade. Ele até citou Tiradentes como exemplo. Tá? Então, esse livro é uma história corrida, e aí eu vou contando e vou parando para a gente falar alguns pontos aí mais importantes. Tá? Então falei ainda mais exaltado. Olha só, vovó, o Tiradentes hoje é um herói. Sim, hoje ele é nosso herói. Eu acho estranho alguém sofrer por querer o bem do próximo. Eu não me conformo. Isso deixa a impressão de que os bons sofrem mais do que os maus. Vale a pena ser bom, vovó? Ora, meu querido, não tenha dúvida disso. O exemplo nobre dos homens bons é a receita para os que ainda não o são. Somente assim, uns ajudando os outros, é que evoluiremos até a perfeição. Então, uma pergunta que nós podemos nos fazer: vale a pena sermos bons? Vale a pena trilharmos o caminho do bem, o caminho das melhorias? E aí, com certeza, né? Sim, vale a pena. Vivemos em sociedade, né? Então, a partir do momento que nós vivemos em sociedade, nós vamos lapidando os nossos sentimentos, tá? Então, ora lidar com uma pessoa na qual nós temos muita dificuldade, mas porque por um motivo ou outro nós temos que estar junto daquela pessoa para que possamos aprender, para que possamos estreitar os laços de amizade ou simplesmente aceitar que é alguém, assim como nós, que tem uma opinião diferente, né? Então, a partir do momento que nós vamos lapidando os nossos sentimentos, trabalhando e vivendo em sociedade, então nós vamos nos ajudando, tá? Mesmo que isso seja algo imperceptível, mas com certeza um trabalho está sendo feito em nossa melhoria, tá? Então, é somente nos ajudando, né? Somente convivendo uns com os outros, vivendo na sociedade, vivendo nas nossas famílias, né? Dentro do nosso lar. Então, tudo isso são oportunidades que nos são concedidas para que a gente possa trabalhar, né? As nossas dificuldades, né? Estreitar, aumentar os laços de amizade, aqueles no qual nós temos afinidade. Então, tudo que a gente vivencia é uma oportunidade para que, no fundo, nós possamos trabalhar o amor, tá? O amor ainda na nossa condição
tão limitado, no qual muitas vezes ainda não temos a compreensão total do significado desse sentimento tão sublime, tá? Mas, por hora, é necessário para a nossa caminhada, tá? Então, a evolução é uma certeza e os meios de chegarmos até essa evolução, né, representam as situações. E o amor, com certeza, está presente em tudo. O amor que diz o respeito, o amor que aceita, o amor que compreende, o amor que perdoa. O amor no sentimento de carinho. Então, esse sentimento é muito sublime, está presente em tudo. Fiquei pensativo por alguns instantes, então o vovô falou: vou contar uma história e você entenderá. O menino Marcos morava em Jerusalém e por diversas vezes chegou bem perto de Jesus. Ele ficava fascinado com o poder com o poder do Messias que curava leprosos, cegos, paralíticos e outros doentes. Marcos encantava-se também com o amor que Jesus dedicava a quem dele se aproximava. Para todos tinha uma palavra de carinho, um abraço. Ninguém ficava sem a sua atenção. E isso deixava o menino com vontade de ser igual ao mestre. Marcos era feliz, embora seus pais não fossem ricos. Tinham o necessário para viver, e isso bastava para que a alegria estivesse presente em sua casa. Então, mais um ensinamento aí para nós, né? Certa vez perguntaram ao menino o que ele seria quando crescesse. Então, sem demonstrar dúvidas, ele respondeu que o seu maior sonho era falar como Jesus falava. Ele queria falar para multidões e convencer as pessoas de que é possível ser feliz e viver em paz. Com certeza, né? Nós acompanhamos aí a trajetória de Jesus, enfim, os ensinamentos que nos foram deixados, né? A gente vai ver que somos muito amados e com condições plenas de nos superarmos, buscarmos as melhorias, enfim, trabalharmos os nossos sentimentos, buscarmos aquilo que convém à nossa caminhada. Assim era Marcos. Para ele a vida tinha um motivo. Quando crescesse, seguiria os exemplos de Jesus e falaria dele para todo o mundo. Numa sexta-feira, o pai de Marcos chegou desesperado em casa. Chorando, contou que haviam condenado Jesus e que ele seria crucificado naquele mesmo dia. Marcos não queria acreditar, mas seu pai lhe disse: meu filho, acredite, pois é verdade. Condenaram o mestre. Marcos chorou muito e falou que gostaria de ver Jesus pela última vez. Então, o seu pai o levou até onde ele passaria. Ao chegar, Marcos notou um grande número de pessoas. Nos dois lados da rua, o povo se aglomerava e se empurrava para poder ver melhor. Enquanto aguardava, o coraçãozinho de Marcos batia forte no peito. A todo instante se perguntava por que condenaram o mestre. O que ele fizera de tão errado? De repente, o povo começou a gritar. Era Jesus que se aproximava trazendo a cruz nos ombros. O povo gritava para que ele se libertasse. Outros vaiavam e ainda alguns sorriam ao vê-lo tropeçar e às vezes cair. Pela primeira vez, Marcos presenciou a maldade dos homens e chorou de tristeza. Aquela imagem de dor e maldade era forte demais para seus olhinhos inocentes. Percebendo o que se passava,
Seu pai pegou-o no colo e abraçou-o fortemente. Naquele momento, os dois choravam juntos, enquanto a multidão gritava. Então Marcos perguntou: Papai, por que fizeram isso com ele? Ah, meu filho, é por amar a todos, curar os doentes e socorrer a quem sofre. Mas, papai, isso é errado. Não, meu filho, isso não é errado. Papai, quem ama como Jesus amou vai sofrer assim? O pai de Marcos olhou entre lágrimas, abraçou-o ainda mais forte e disse: Ah, meu filho querido, quem ama verdadeiramente como Jesus, às vezes sofre perseguições, é incompreendido, e invejado, agredido e odiado. Porém, é também muito amado, pois está fazendo a vontade de Deus. Papai, eu sempre falei que quando crescer, gostaria de falar igual a Jesus e seguir tudo o que ele nos ensinou, mas agora estou com medo de sofrer. Nesse momento, Jesus estava passando bem pertinho deles e, ao ver que Marcos chorava, parou e disse: Minha criança amada, não tenha medo de amar. O amor é a estrada que o levará até Deus. Só o amor é capaz de iluminar o mundo e proporcionar a paz para toda a humanidade. Ame e eu estarei sempre com você. Então, essa foi a mensagem de Jesus, né? E passando por toda aquela situação, enfim, que de fatos históricos que nós temos conhecimento, mas mesmo assim ele continua amando e nos ensinando, né, sobre esse sentimento tão sublime e necessário, né, para nós, para o nosso aprendizado. Então Marcos chorou ainda mais, porque Jesus havia falado com ele. E por vê-lo seguir para o Calvário, antes, porém, de continuar, Marcos viu 2 lágrimas caindo dos olhos amorosos do Mestre. Ao ver que o Senhor retomou os passos, Marcos estendeu suas mãozinhas em despedida. Seu pai afagou-o mais uma vez. E ali ficaram até que o Mestre desapareceu em outra rua. O povo seguiu com ele e a rua ficou deserta. O silêncio voltou, como por encanto, e somente Marcos e seu pai estavam ali como estátuas. Tamanha dor os envolvia. Depois de algum tempo, o pai de Marcos colocou-o no chão e começaram a caminhar de mãos dadas de volta para casa. Andaram por longo período sem se falar. Então, ainda em lágrimas, Marcos acrescentou: Papai, eu já resolvi. Resolveu o quê, meu filho? Quando crescer, vou falar igual a Jesus e vou seguir tudo o que ele ensinou. Não estou mais com medo de amar. O pai sorriu, pegou-o novamente no colo e também, enxugando suas lágrimas, disse: Meu filho amado, só vale a pena viver se tivermos amor no coração. Um imenso amor por todo mundo, por qualquer pessoa. Somente assim Jesus estará conosco e chegaremos até Deus. Assim, aquele menino chamado Marcos cresceu e deixou gravado nos corações dos homens, do mundo inteiro, o seu imenso amor por Jesus. Ele nunca mais teve medo de amar. Gostou da história? Que legal, vovô! Não se esqueça de que com Jesus no coração, às vezes será necessário calar e nunca agredir, perdoar sempre, servir a todos, socorrer aos necessitados, amparar aos caídos,
Amar sem medo de sofrer. Eu entendi o recado. Vovó. Bom, aí termina a nossa história, né? Então, acho que fica importantes reflexões aí a cada um de nós. Se vale a pena nós nos propormos as melhorias na nossa caminhada, na nossa vida, seguimos as diretrizes que Jesus nos deixou, né? Que são ensinamentos com um amor presente, tá? É um convite que nos é feito para que possamos refletir sobre a nossa caminhada. Nada é imposto para nós, apenas um convite que Jesus nos faz a todo momento, para que possamos refletir sobre as nossas vidas, refletir sobre aquilo que buscamos para nós e a nossa felicidade, que é tão importante. Então fica aí o convite para todos nós. A doutrina espírita nos deixa um caminho, né? Nos deixam diretrizes seguras para que possamos fazermos essas reflexões íntimas, para que possamos encontrar as respostas tão necessárias às nossas vidas, em nossos caminhos, né? E o mais importante de tudo, a bênção do recomeço, as portas de recomeçar a nossa caminhada, de que haverá sempre esperança e o mais importante de tudo, o amor, esse sentimento ainda tão sublime que estamos engatinhando em busca de conhecê-lo, mas que esses primeiros passos que damos são muito importantes. E nada melhor, nada maior do que Jesus, nosso Mestre, nosso maior exemplo, que já esteve aqui conosco, plantando essa semente do amor em nossos corações, para que um dia possa germinar. E está sempre conosco e nos prometeu que jamais nos abandonaria. Portanto, façamos a nossa parte. Por que não nos possibilitar oportunidades? Por que não buscar um caminho que possa nos acrescentar algo? É uma pergunta que fica a todos nós. Então, boa noite a todos. Que possamos iniciar, dar continuidade na nossa caminhada. Que Jesus esteja sempre presente em cada um de nós, nos amparando, nos guiando e nos fortalecendo. Então vamos nos despedir, fazendo uma prece em vibração pelo nosso planeta, pedindo ao nosso Mestre Jesus que esteja nos amparando, nos fortalecendo, para que possamos seguir adiante. E acima de tudo, a nossa gratidão a Deus, nosso Pai. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, a mais a nossa, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia dai-nos hoje e sempre. Perdoai, Senhor, nossas dívidas, assim como devemos perdoar aqueles que achamos ser nossos devedores. E não nos deixes cair em tentações. E livra-nos de todo mal, que assim seja. Graças a Deus e a Jesus. Boa noite a todos.